Amém? Atos capítulo 5, versículo 29. Quem achou, diga amém. Amém. Aleluia. Então lemos. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Vamos repetir? Aleluia. Porém, respondendo Pedro, os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Diga comigo: Senhor Jesus, fala conosco nesta noite, através da tua palavra, em nome de Jesus. A igreja bate palmas para Jesus. Mais palmas para Jesus. Vou começar essa mensagem nesta noite assim. João Batista foi o profeta que pregava a verdade. A verdade que João Batista pregava desagradava ao povo que estava no erro, porque a intuição do diabo é tentar parar quem prega a verdade. Mas João Batista, ele não fazia rodeio, ele pregava a palavra de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus ia com seus discípulos, Jesus foi se repousar ali onde ficava João Batista. E um dos discípulos de Jesus disseram para Jesus: por que tu amas e fala tanto em João Batista? Jesus disse: entre os nascidos de mulher nunca houve ninguém como João Batista. Então, dentro deste texto sagrado nesta noite, a gente não pode olhar para a oposição, até mesmo dentro da igreja, os oponentes que existem. A gente não pode olhar para os oponentes fora da igreja. A Bíblia diz que Pedro e João e os apóstolos pregavam em uma cidade, em Damasco. Estava ali essa suprema corte chamada Sinédrio. Estava ali um sacerdote por nome Ananias, era um notável dentro da lei judaica, era um membro também da suprema corte. Ele prendeu Pedro e João e os apóstolos, todos ali que professavam a fé em Jesus, porque de fato ele já conhecia, aleluia, que este povo aonde passava, que este povo que vieram de Jerusalém veio trazer a mensagem de vida eterna aqui. Então ele foi contra a palavra de Deus, eles foram contra os homens de Deus, mas prenderam, aleluia. Mas a Bíblia diz que o anjo enviou, o Senhor enviou o seu anjo e soltou todos que ali estavam. Quando nós vamos no contexto anterior, a Bíblia diz que esse sacerdote, ele era da família do Sinédrio, dessa autoridade. Estava ali também o saduceu, estava ali também os escribas, estava ali também os fariseus, aqueles que procuravam uma ocasião para tentá-lo, os apóstolos, para tentar incriminar o apóstolo, para tentar acusar o apóstolo por um ato cometido, por uma falha cometida. Juntaram todos, aleluia, e prenderam. Mas a Bíblia diz que o Senhor enviou o seu anjo e livrou eles todos da prisão, e eles continuaram a sua missão para a glória de Deus. Qual é a intuição do inimigo? É nos intimidar. Aleluia. Quando nós estamos provocando o inferno, através da palavra de Deus, através do nosso testemunho, através da nossa diferença, através da nossa sinceridade,
verdade, através da graça recebida de Deus, nós provocamos o inferno. Aleluia, glória a Deus. E nós aprendemos neste texto sagrado, meus prezados irmãos, que eles prenderam. Mas a igreja que ora, ela não pode se intimidar. A igreja que ora, ela tem o poder, não o poder humano, mas sim o poder dado por Deus para sustentar toda a perseguição, toda a maldição. E aqueles que se levantam para cair, porque a Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 13, que tudo pode naquele que nos fortalece. E a Bíblia diz que quando aquele sumo sacerdote, que era um notável na lei judaica, manda os seus sucessores olhar os apóstolos, os discípulos de Jesus que estava preso, que ele tinha mandado manietar da prisão. A Bíblia diz que quando eles olharam, não acharam e anunciaram um sumo sacerdote, que nenhum deles estavam presos ali, e a prisão estava perfeitamente. Eles se encheram de perplexidade, ficaram atônitos, aleluia, pelo poder de Deus que era na vida daqueles homens de Deus. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz em Salmo 121, que quando nós elevamos nossos olhos para os montes, pode levantar potestade do mal contra nós, até mesmo dentro da nossa família, até mesmo dentro da igreja. Mas se você é um servo fiel a Deus, vai se levantar para cair. E quando aquele sumo sacerdote toma conhecimento de fato, Pedro e João, os apóstolos e todos que ali vieram de Jerusalém até a cidade de Damasco, da Síria, anunciava a palavra de Deus, aleluia, e eles mandaram tirar ele da cidade. Não queremos este homem que anunciaram lá em Jerusalém, aleluia, pregando este Cristo. Manda tirar eles da cidade. Como nós aprendemos neste texto sagrado que Pedro sempre era aquele homem corajoso, aquele homem atrevido. Pedro toma a frente e disse para eles: devemos, porém, respondendo Pedro, respondeu dizendo: devemos primeiro obedecer a Deus do que aos homens. Nós podemos estar, para terminar essa mensagem, debaixo de uma autoridade, aleluia, eclesiástica, dentro da igreja. Aleluia, Deus. Mas se não tiver de acordo a palavra de Deus, você não é obrigado a aceitar, aleluia, os seus ensinamentos. Para que você esteja em sujeição dentro da palavra, aleluia, eclesiástica do seu líder, ele tem que estar de acordo à palavra de Deus, porque quando nós olhamos para este texto sagrado, aleluia, que temos, aleluia, nós temos que obedecer primeiramente a Deus e tem que estar dentro da palavra de Deus para que nós possamos se calar e se prostrar e obedecer. Aleluia. A igreja bate palmas para Jesus. E quando nós vamos para a vida, para a justiça comum, nós só podemos também respeitá-lo, a nossa autoridade, se ela estiver dentro da palavra de Deus. Se eles implantam uma lei que vem contra a igreja de Deus, nós temos que sustentá-lo a nossa fé. Quando nós olhamos para este texto sagrado, o Senhor antes já tinha livrado eles da mão desse Suprema Corte, desta autoridade. E Pedro usa a sua autoridade, a sua ousadia, dizendo, aleluia, interpretando o texto: nós não vamos apostatar a nossa fé, porque foi Ele que nos livrou da prisão, foi Ele, aleluia, que deu seu sangue por libação em
Então nós devemos primeiramente obedecer a Deus do que aos homens. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Agora perceba que eu já estou terminando a mensagem. Quando o rei Nabucodonosor prostra aquela estátua na província de Babilônia, se Sadraque, Mesaque e Abednego se prostrasse diante daquela estátua, eles deviam receber o milagre de Deus. É uma pergunta. Quanto tempo depois que Pedro usa essa palavra para aquela autoridade chamada Sinédrio? É momento de nós pararmos e refletirmos. O Senhor obedecia ao homem, ele estava desobedecendo a Deus. O que nós aprendemos neste texto sagrado? Que nem mesmo a nossa fidelidade é capaz de nos livrar da perseguição desta vida. Em outras palavras, nem mesmo a nossa sinceridade com Deus, a nossa fé com Deus, a nossa santificação com Deus, ao qual nós buscamos, é capaz de nos livrar de uma cova de leão. Não é capaz de livrar nós de uma fornalha de fogo ardente. Glória a Deus. Mas eu quero dizer para você, aleluia, os irmãos estão sem entender, né? Vai entender agora. Aleluia. Que a sua fidelidade, ela vai te colocar na dificuldade. Mas a sua fidelidade, ela vai te honrar quando você estiver dentro da dificuldade, e ela vai tirá-lo você dentro da dificuldade, dentro da fornalha de fogo e dentro da cova do leão, e aquele leão não é capaz de te comer, e aquele fogo não é capaz de te queimar. Agora, quando nós obedecemos ao homem e desobedecemos a Deus, é a fé na derrota. É a fé na derrota. É isso que Satanás quer, meus prezados irmãos. Como foi no Éden, aleluia, que aqui figurou de uma serpente, para dizer para aquela mulher que tudo que Deus tinha falado era mentira. E é isso que Satanás também coloca na mente humana hoje, que tudo que nós estamos falando hoje é mentira, é falácia, aleluia. Mas eu quero dizer para você que vale a pena se sacrificar, vale a pena ser fiel. E Jesus disse: se tocar na sua carne, mas não toca na sua alma, mas não toca no seu espírito, porque Ele é contigo. A igreja bate palmas para Jesus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Quando nós deixamos de obedecer a Deus e obedecemos ao homem, nós não estamos dentro da palavra de Deus. Nós não estamos dentro da concordância da palavra de Deus. Nós não estamos dentro dos momentos de Deus. Nós não estamos vivendo a vida de Deus, mas sim a vida humana e a vontade humana. Pedro não se calou. Aquele que negou 3 vezes, ele estava preparadamente para morrer por aquele que ele tinha negado. Em Atos capítulo 4, versículo 20,
Pedro também e os apóstolos foi impedido de falar de Jesus, e aqueles membros que conheciam ele, queria que ele negasse o nome do Senhor Jesus. Ele disse em Atos capítulo 4, versículo 20, para terminar: não podemos deixá-lo de falar das coisas maravilhosas que ouvimos e vimos. Em Atos capítulo 5, versículo 29, devemos primeiramente obedecer ao Deus do que aos homens. A igreja bate palmas para Jesus. Que Deus abençoe a todos nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas